E aí galera, que tal aprender a editar suas fotos no celular com um aplicativo gratuito de uma forma fácil e divertida? Vem comigo! Eu sou o Rubens Rideu e no vídeo anterior eu apresentei o Lightroom e a sua biblioteca de imagens. Se você ainda não viu este vídeo, clica no card e confira! E neste vídeo hoje nós vamos aprender a tratar, editar as fotos, melhorar a fotografia com o programa, que é a parte mais gostosa, mais legal de fazer mesmo. Então, vou primeiramente aqui selecionar uma das imagens que eu já tinha separado e aqui ainda estou com a tela de classificação, que a gente fez aquela avaliação, colocou a quantidade de estrelas, bandeirinhas na nossa foto. Aqui, se a gente clicar, vai abrir de novo aquela aba e eu posso clicar aqui em editar e é aqui que a mágica acontece. Então aqui embaixo é legal notar que a gente tem uma barra com várias ferramentas. E aqui as duas primeiras ferramentas, a seletivo e a ferramenta de recuperação, elas só são liberadas na versão paga do aplicativo, com assinatura. O resto, aqui, geometria também é uma das opções pagas, mas o restante é tudo gratuito. E o que eu vou usar aqui, principalmente, vocês vão ver que é o que dá um baita resultado já para foto, não precisa dessas soluções pagas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui na imagem é se o corte da imagem está legal. E a primeira opção que a gente tem aqui é cortar. Com cortar, eu posso, desde pedir para ele corrigir, que ele vai tentar encontrar a linha do horizonte, deixar a foto com o horizonte reto para a gente. Aqui, se eu cliquei, ele já mexeu um pouquinho. Eu posso virar a foto para deixar ela na horizontal ou na vertical, paisagem ou retrato. E também a outra opção que eu tenho é a de espelhar a foto. Se for interessante, de repente, deixar a foto espelhada, ter uma outra opção, deixar a foto de ponta cabeça, também é possível, tá bom? E aqui em original, a gente tem como escolher a proporção de corte que a gente quer utilizar. Então, para a maioria dos casos, você pode, por exemplo, utilizar, se for postar a foto no Instagram, e essa foto, por exemplo, é uma foto vertical, utilizar a proporção de 4:5. Que é aquela proporção vertical do Instagram. O que acontece? Fotos muitas vezes que a gente faz com o nosso celular, ou até mesmo com a câmera, elas não têm essa proporção do vertical do Instagram. Então, quando a gente vai postar, lá a gente tem que ficar escolhendo se a gente quer cortar uma parte de baixo ou uma parte de cima da imagem. Neste caso, eu vou fazer o contrário. Eu vou escolher aqui se eu quero cortar mais em cima ou mais embaixo, porque aqui eu tenho um controle melhor, consigo visualizar. E mesmo que eu clique aqui para confirmar o corte, eu ainda posso simplesmente desfazer o que eu fiz ou abrir novamente a ferramenta de corte e refazer o corte da maneira que eu quiser. Posso expandir ele para mostrar mais da cena ou não, Então, a parte do corte ela é interessante porque é nela que a gente vai definir o que a gente quer mostrar, Não é porque na foto está aparecendo um monte de coisa que a gente quer necessariamente mostrar tudo que está aparecendo ali. Então aqui eu vou fazer um cortezinho para a atenção, o olhar vir mais aqui para o barco, deixar ele talvez um pouquinho mais para o centro aqui da cena. E aí eu clico ali em cima para confirmar que é isso que eu quero no meu corte, certo? Você também tem, vou voltar aqui no corte, mostrar o corte com a personalizar. Esse personalizar você consegue cortar a foto do jeito que você quiser. Só que lembrando, esse tipo de corte ele é perigoso. Porque seja para você revelar a foto, ou dependendo de onde você for publicar essa foto, por exemplo, o Instagram não vai aceitar uma foto nesse formato tão vertical, tão estreito. Você pode usar outros aplicativos para criar aquelas bordas brancas antes de postar, mas de repente não é necessário, não é tão legal assim. É mais interessante às vezes você manter a proporção usual do aplicativo, a proporção nativa dele, que é o 4:5, e fazer a foto nessa proporção e publicar dessa maneira. Então tem várias coisas no programa que facilitam a nossa vida de forma mais automática, mais direta. Nem tudo que é automático é bom, às vezes não funciona 100% do jeito que a gente está esperando, mas muitas vezes funciona. E por falar em automático, a gente tem aqui as opções de perfis, em que você pode escolher um perfil de tratamento. A gente não vai utilizar nenhum deles nesse momento para essa aula. E também a gente tem a opção de automático, que o próprio programa já faz um ajuste. Ele fez um ajuste aqui que eu não achei muito legal, ficou um ajuste meio fraco. Então vou desfazer. Então tudo que você quiser desfazer, você pode
clicando aqui, ó, do lado da palavra editar, a gente tem uma setinha virada ao contrário. E essa setinha é o sinal de desfazer, então ele vai desfazer a sua última ação. Se você for continuar apertando, clicando ali, ele vai desfazendo mais ações. E dos pontos principais aqui da edição, a gente tem um que é primordial, que são os ajustes de luz. E quando a gente clica aqui nesse símbolo que parece um solzinho, vai abrir uma barrinha. Vocês podem ver também que se você quiser tratar a imagem com o celular na horizontal, você também pode. Tá? Ele vai mostrar o aplicativo nessa disposição. Se você não quiser que essas barras fiquem aparecendo por cima da foto, que nem aqui nessa foto que é mais vertical, as instruções aparecerão do lado, pode ser que fique melhor para você enxergar. Eu particularmente prefiro e gosto mais de utilizar o programa sempre com o celular nesta posição vertical. Então vamos lá, entendendo aqui os itens que a gente tem em exposição, né, na parte de luz. A gente tem exposição, contraste, realces, sombras, brancos e pretos. Então tudo isso daqui vai controlar a luz da sua foto. Então se eu quiser achar que a foto está muito clara, eu posso clicar e arrastar essa barrinha para a esquerda, que ela vai deixar a foto mais escura, como se tivesse com menos luz na foto. Ou eu posso empurrar para o outro lado e a foto vai ficar mais clara, e aí você consegue ver mais coisas e vai estourar em alguns pontos a imagem também. Pode ser que seja interessante ou não. Aqui no caso, nessa aula, a gente vai fazer um tratamento mais básico, melhorando pontos vitais de uma imagem para que ela fique... são pequenas regras de composição de imagens que vai funcionar para a maioria das fotos, tá? Contraste é a diferença que eu tenho entre claros e escuros. Quanto maior esse contraste, quanto mais eu empurro o contraste para um valor positivo, maior vai ser a diferença. A imagem vai ficar mais forte, mais impactante. Em alguns casos, ela fica até um pouco cansativa. Para o outro lado, ela vai ganhar um tom mais pastel, meio lavado, meio sem graça, talvez. Dependendo da situação, sempre, né? Para essa foto, acho que fica interessante um pouquinho de contraste. Realces, ele vai lidar com as áreas claras da imagem. Os pontos que tem mais... pontos assim que são de maior luz, maior intensidade luminosa. Então aqui eu posso arrastar essa barra, você vai ver que faz bastante efeito no reflexo da água. Eu posso fazer com que a água lá do fundo apareça mais ou menos brilhante. Eu vou usar um realce negativo, que eu consigo enxergar um pouco mais da textura das ondas ali bem fraquinhas da água que tem atrás. Sombras é a mesma coisa, ele vai mexer nas áreas que estão ali com sombra. Repara principalmente dentro do barco, que conforme eu mexo o slider para um valor positivo, aquelas áreas ficam um pouco mais visíveis, elas ficam um pouco mais claras. E aí eu posso aumentar ou diminuir também esse valor. Lembrando que assim, essas dicas que eu estou passando é para mostrar para vocês o que cada barra dessas, cada slider faz. Pode ser que na sua foto você precise colocar um valor maior ou menor. Então, a ideia não é ser um tutorial, a ideia é explicar o funcionamento de cada ferramenta. Brancos é um ponto além dos realces. Então, a gente tem uma faixa luminosa que está depois do realces e é nessa faixa que esse slider trabalha. Então, conforme eu aumento, você vê que só uma partezinha de brilhos que tem em cima da água, até um pedaço aqui na areia, que vai aparecer esse efeito acontecendo, se eu reduzir tudo. Isso aqui que eu estou fazendo, de arrastar o slider para lá e para cá, com valores altos, é principalmente interessante para você saber o que está sendo afetado, o que está acontecendo com a sua foto, né? Para você saber exatamente aonde que você está mexendo. Isso, quando a gente está aprendendo, é muito bom, porque às vezes você vai mexer aqui, você mexe um pouquinho, você não vê o que aconteceu e você não sente diferença. Então, não tem problema, arrasta até o final e volta, para você sentir quais pontos da imagem é que estão sendo afetados. Então, por exemplo, o preto é o oposto do branco, então é uma faixa mais escura do que é considerado sombra. Então, conforme eu subtraio, né, coloco um valor negativo, você vê que algumas linhas ficam um pouco mais marcadas. Esse ajuste que eu fiz, ele automaticamente é um ajuste que também aumenta o contraste da imagem, tá bom? Depois que eu faço esses ajustes, às vezes é legal também vir aqui na exposição e rever, de repente, um valor um pouco menor de exposição pode ser que fique mais interessante, ganhe um tom mais dramático para a foto. E ainda aqui em luz, uma coisa que muitas vezes a gente passa direto ou às vezes clica sem querer, são as curvas. As curvas são uma ferramenta muito poderosa de ajuste de imagens, mas ela também é muito complexa. Mas para explicar que elas estão aqui e que elas também podem ser utilizadas no seu tratamento.
Se vocês quiserem vídeos sobre explicando mais como funcionam curvas e como utilizá-las de uma maneira correta, você pode se inscrever no canal, marcar o sininho, deixa um comentário falando, quero saber mais sobre curvas, que a gente faz um vídeo novo só sobre curvas, tá bom? Depois de luz, aqui do lado a gente vai ter o ajuste de cores, tá? E aqui a gente vai ter uma parte da fotografia que é fantástica, que é o balanço de branco. O balanço de branco, ele surge, na verdade, para fazer com que o branco ficasse igual, mas a gente pode utilizar, fosse branco de verdade, né? Mas a gente pode utilizar esse balanço de branco também para criar efeitos, né? Nem sempre a gente vai fazer o equilíbrio de branco para corrigir, a gente também pode fazer ele para deixar a foto mais amarelada, parecer que é mais um fim de tarde. Você joga ela mais para um tom azulado, fica parecendo um tom mais de tá quase noite, ou bem aquele primeiro horário da manhã. Então, assim, esse balanço de branco, ele pode ter duas funções. A função original dele, que era a de você corrigir as cores e o branco tivesse aparência de branco, ficasse correto, ou um efeito. Você pode dar uma sensação mais calorosa, mais aconchegante, com tons mais quentes, né? E deixar a foto mais interessante assim. Isso é muito pessoal, isso vai muito também de situação para situação, né? Claro, muitas vezes uma foto de um produto ou de alguma coisa que você faça, não é interessante você ter a foto com o balanço de branco tão alterado assim. Então aqui a gente tem temperatura, que para um lado vai para o azul e para o outro amarela a foto. E a gente tem o ajuste de matiz, que para a esquerda ele vai deixar a sua foto mais esverdeada e para a direita ele vai deixar ela com um tom mais magenta. Certo? Aqui eu vou deixar essa foto um pouco mais quente. E aqui a gente tem ainda os ajustes de vibração e de saturação, tá? Vibração e saturação são muito parecidos, com a diferença que a vibração normalmente ela é mais gentil em retratos. Quando você aumenta esse slide de saturação, as cores também vão ficar mais vivas, mais intensas, mas ele vai evitar deixar tons de pele muito acentuados, muito avermelhados ou muito saturados, tá? Com a cor muito viva. Já a saturação não, a saturação não liga para isso, quando você puxa a saturação para mais, tudo vai ficar mais saturado. São dois sliders que eu acho que é legal tomar bastante cuidado para não exagerar e acabar estragando a foto. Às vezes até uma foto um pouco mais lavada, um pouco sem cor, também pode ser interessante, ela ganha um tom envelhecido. Aqui eu vou deixar com um pouquinho de vibração, menos de saturação, um pouquinho mais de saturação, um pouquinho menos de vibração. E aqui em cima a gente ainda tem a opção tem 3 botões atualmente no Lightroom. A gente tem um botão de PB, se quiser transformar a foto em preto e branco, que eu vou mostrar no próximo vídeo. A gente tem a gradação, que é para você mexer com os tons gerais da foto, os tons de sombra, né? Então se você quiser deixar uma sombra com uma tonalidade, né? Por exemplo, aqui eu posso deixar minha sombra com uma tonalidade azulada, né? E eu também posso fazer com que, sei lá, meus realces ganhem um tom mais amarelado. Esses dois detalhes eu vou falar mais no próximo vídeo também, que a gente vai criar um efeito para a foto utilizando essa ferramenta, que a gente vai deixar mais acentuado essa diferença de tons na sombra e nos realces da imagem, tá bom? E a gente tem a mistura, essa ferramenta também é muito interessante, principalmente quando a gente tem uma foto colorida como esta, que você vai ver aqui que ele tem 8 botõezinhos de cores e cada uma delas corresponde a cores que estão na imagem. E eu tenho 3 sliders aqui. Então, por exemplo, se eu quiser mexer nos tons vermelhos, é o primeiro que já está acionado ali. Se eu mexer no matiz, o que o matiz faz? Ele faz com que a cor que eu selecionei viaje para a cor próxima, vizinha, ou a cor anterior. É por isso que quando você vê aqui o matiz de vermelho, o próximo é um laranja. Então você vê que a frente do barco ficou alaranjada. E se eu puxar para a esquerda, ele vai puxar para um tom de magenta. Então, ó, vou puxar novamente, ó. Você vê que o bico do barco passou a ficar com um tom amagentado, né? Saturação, ele vai fazer com que apenas essa cor vermelha fique mais intensa. Luminância vai deixar ela mais clara ou mais escura, dependendo daquilo que for mais interessante. Então, por exemplo, eu quero destacar, de repente, essa garrafinha aqui, esse plástico que está aqui no barco. Eu posso aumentar a luminância dele, ó, a saturação dele, você vê que a cor fica mais viva. E eu posso aumentar a luminância também, ó, para ele ficar até meio destoante da foto, ó.
Se a gente tirar aqui o zoom, você vê que agora, ó, ele ficou com muito brilhante, está chamando muita atenção, mas isso aqui era mais para mostrar a função da ferramenta, tá? Vou até diminuir um pouco aqui, porque senão fica chamativo demais. Certo? Então aqui, para cada cor que você tem na foto, que são cores comuns, que são essas 8 cores, você pode clicar, escolher essa cor e alterar o valor de luminância, saturação ou matiz da cor. O matiz é o que eu menos uso, o que eu menos recomendo. O mais comum é alterar ali um pouco o ajuste de saturação e de luminância, para deixar com a cor mais viva, ou talvez com a cor mais lavada, ou se você não quiser que essa cor apareça, você pode tirar toda a saturação, ela some. Só que lembrando, esse ajuste de saturação e luminância no mix de cores, ele vai afetar toda a foto. Coincidentemente, aqui, esse detalhe verde é que está realmente muito verde, mas ele poderia estar pegando a vegetação também em outras situações. Ou se eu tiver mais elementos vermelhos numa foto, não vai mexer apenas num pedaço da foto que é vermelho, ele vai mexer em tudo que for vermelho da sua imagem, ele vai alterar, tá bom? Bom, então aqui a gente viu os dois principais, que é a parte de luz e de cor da imagem. Depois aqui a gente ainda vai ter mais dois aqui que são interessantes, que é a parte de efeitos e a parte de detalhe, tá? Então, aqui em efeitos a gente consegue controlar a textura da imagem, se a gente quer deixar ela com a textura mais visível, mais aparente. A gente tem a claridade, que dá um efeito meio cartunesco na foto, né? Ela fica com um contraste muito intenso. Às vezes não é interessante, às vezes a primeira vista fica legal, mas aí depois começa a enjoar. Se a gente tirar totalmente a claridade, você vê que a foto fica até meio embaçada, mas não é bem embaçada, mas é quase como se fosse. O desembaçar é uma ferramenta também que faz um pouco de mágica, ela aumenta o visual da imagem, né? Melhora o visual da imagem como um todo, né? Muitas vezes tem gente que esquece todo o resto que eu mostrei antes, vem só no desembaçar, aumenta o desembaçar e muitas vezes já fica feliz. O legal é sempre usar as ferramentas uma aliada à outra. Então aqui eu vou aumentar a textura, para aumentar essa textura que tem aqui no barquinho, dar um pouquinho mais de desembaçar para ganhar um pouco mais de contraste. E aqui tem uma outra ferramenta que é bem interessante, principalmente para tirar coisas que a gente não quer que apareça. Às vezes apareceu alguma coisinha no canto da imagem, que é a vinheta. A vinheta para a esquerda cria uma vinheta preta, vinheta escura, e para a direita você vai deixar uma vinheta clara, que é mais raro de usar. Então na vinheta escura eu posso tirar parte da distração da foto e deixar com que a visão se concentre mais para o meio, para o ponto de interesse da imagem. E aqui eu posso também mudar o ponto médio, você vê que ela abre mais ou fecha mais essa vinheta. Vinheta é essa borda escura. A difusão faz com que, se eu diminuir a difusão, não há difusão, então fica você vê o contorno, né? Fica uma bolinha de luz. Se eu aumento essa difusão, você quase não vê quando que passa de uma coisa para outra. Fica tudo muito mais sutil essa passagem. E aí você tem o arredondamento, que é para deixar ela mais quadrangular. Ó, vou até tirar aqui a difusão. Ó, você vê que ela fica mais quadradinha, ou para ela ficar mais redondinha, até ovalada para o outro sentido. Então aqui eu vou voltar aqui esses efeitos que eu tinha colocado, aumentar a difusão de novo. Vou abrir um pouco mais o ponto médio. E aqui o realce faz com que partes mais escuras da vinheta respeitem partes claras que tem na imagem. Então, ao invés de simplesmente ficar uma mancha preta escura por cima de toda a foto, nas áreas que tem luz, a luz passa pela vinheta. Isso é para deixar parecido com o efeito que a gente tinha na fotografia analógica. E depois aqui, por último, a gente tem um efeito de granulação, que basicamente ele coloca uma textura de grão, imitando o grão da fotografia analógica. Se achar interessante, dependendo, às vezes você está criando um efeito na foto, como se a foto fosse uma foto antiga, pode ser que fique legal. E aqui por último, então, a gente tem a parte de detalhe. O detalhe, para essa foto aqui, não vai fazer muita diferença, mas ele basicamente faz o quê? Ele aumenta a nitidez da imagem. Eu consigo fazer com que a foto fique um pouco mais nítida. Lembrando que não é assim, a foto estava desfocada, ela vai ficar focada agora. Não, ele dá uma melhorada nas linhas e texturas da sua foto. E a máscara vai evitar com que você acabe criando uma nitidez em áreas indesejadas. Tudo que for mais liso, que não tenha tanta textura,
a máscara ela esconde. Então, se a máscara tiver 0, a máscara não tem efeito nenhum. Conforme eu aumento, ele vai começar a considerar a nitidez apenas nas áreas de bordo, nas áreas de linha, que é onde normalmente a gente tem interesse em ter a nitidez acontecendo. Redução de ruído de cores. Ruído é aquela coisa que aparece manchada nas áreas escuras da sua foto, principalmente em fotos noturnas. Aparece às vezes algumas manchas que incomodam. Nesse caso, essa foto não tem, então não vou aplicar nada. Por último, a gente também tem uma remoção de desvio cromático, que é mais comum de acontecer em lentes de câmeras fotográficas, que é uma bordinha colorida na imagem. E por hoje é isso. A nossa foto está concluída aqui. Então, se você clica e segura, você consegue ver como que a foto estava antes, né? E consegue analisar. E na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente cria outras versões de tratamento. Não quer dizer porque eu fiz esse tratamento que ele é o definitivo. A gente pode criar outras versões. Como que será que essa foto fica em PB? Isso a gente vê no próximo vídeo. Projeto financiado com recurso da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc 14.017/2020, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.